O Ministério Público Federal descobriu quem é o verdadeiro genocida na presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é, o político que tanto usou esse termo para acusar o seu principal adversário, que precisou lidar com uma situação sem precedentes, agora é alvo de uma investigação preliminar aberta pelo Ministério Público Federal após identificar indícios de omissão do governo Lula no combate à Covid. E antes que alguém surja com o argumento de que o principal responsável não é o presidente da República, que é o ministro da Saúde ou algum dos seus subordinados, eu faço questão de lembrar aqui que Lula nunca se preocupou com isso ao fazer as suas acusações. Além de direcioná-la sempre à pessoa do ex-presidente, ele ainda afirmou em uma entrevista à Rede TV no dia 27 de fevereiro de 2024 que não esperaria a tipificação de genocídio para chamar de genocídio. Ou seja, se ele acha que alguém é genocida, ele chama de genocida e pronto. Ironicamente, o cara que chamou Flávio Dino de gordola e filho da P foi condenado à prisão, mas Lula atribui a quem ele quiser uma suposta responsabilidade pela morte de milhares de pessoas. E nisso a justiça brasileira não vê problema algum. Enfim, como se não bastasse o fato de ter sido omisso ao ponto de deixar o Brasil bater o recorde histórico de casos e de mortes por dengue em 2024, Lula ainda lidera um governo que foi omisso em relação ao combate de outra crise que já havia sido controlada, a de Covid. A Procuradoria da República no Distrito Federal considerou que o Ministério da Saúde do governo Lula falhou na busca por vacinas atualizadas, deixou vencer milhões de doses e realizou um número inexpressivo de testes de diagnóstico. E a parte mais irônica é que isso foi apontado em um inquérito civil que originalmente mirava a gestão de Bolsonaro. Mas o documento do Ministério Público Federal, que é do final de setembro desse ano, aponta que as práticas do governo anterior, que foram tão criticadas, aconteceram também no governo Lula. Diante da situação, o Ministério da Saúde, que hoje é comandado por Nízia Trindade, publicou uma nota dizendo que a atual gestão, abro aspas, é incomparável à anterior, a começar pela defesa da ciência e da vacinação, fecho aspas, repetindo assim o trabalho mais executado dentro da pasta desde janeiro de 2023, o de inventar desculpas para a própria incompetência. O diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti, que por sinal em janeiro de 2023 disse à imprensa que a gestão de Bolsonaro deixou vencer 370 mil doses de vacina, mas depois, sob a sua gestão, o governo Lula deixou vencer cerca de 8 milhões de doses no estoque do Ministério da Saúde, disse agora que a culpa pelo baixo índice de vacinação é dos grupos anti-vacinas. Bom, diante desse cenário, eu faço questão de dedicar aqui alguns segundos do meu tempo para esclarecer ao senhor Éder Gatti, à senhora Nízia Trindade e ao senhor Lula o que realmente está acontecendo nesse país. O que realmente está acontecendo é que o povo brasileiro já percebeu que vocês, além de incompetentes e irresponsáveis, ainda são hipócritas, pois acusam os outros daquilo que vocês mesmos fazem. A responsabilidade que vocês atribuem aos grupos anti-vacinas, na verdade, é uma consequência do fato de que grande parte da população brasileira já percebeu que a suposta ciência defendida por vocês representa apenas um lado da ciência, aquele que mais lhes convém. E nós até imaginamos quais sejam os motivos por trás disso. Mas o problema é que essa tal defesa da ciência que vocês dizem representar tem uma incoerência escancarada. Ela ignora o fato de que a existência da própria ciência depende do direito ao contraditório. Ao impedir, através da censura, que o outro lado da moeda chegue ao povo brasileiro para que cada cidadão, por conta própria, tome a sua decisão, vocês deixam claro que a defesa não é da ciência, mas dos seus próprios interesses. Bom, voltando à matéria, foi trazido ainda um trecho do relatório do Ministério Público Federal que aponta que o Ministério da Saúde do governo Lula tem organizado compras de vacinas e testes com base em dados imprecisos e afirma o seguinte, abro aspas, ocorre que o número real de casos e óbitos por Covid-19, especialmente a partir de 2023, é desconhecido. Eis que as já escassas políticas de testagem foram completamente abandonadas, sobretudo a partir da metade do ano de 2022. Fecho aspas. O MPF afirma ainda que a falta de dados leva à falsa conclusão de que a transmissibilidade do vírus diminuiu, quando, em verdade, o que decresceu foi somente a quantidade de testes realizados.
Com isso, comprova-se aquilo que eu e muitos outros já vínhamos dizendo desde o início do governo Lula. Bastou trocar o governo para que o vírus parecesse ter deixado de existir. O governo não fazia mais informes, a imprensa tradicional brasileira já não fazia mais questão nenhuma de acompanhar os dados. É como se isso simplesmente não existisse mais. Lula, inclusive, deu uma bela demonstração do seu conhecimento sobre esse tipo de prática ao acusar governadores em relação às estatísticas da segurança pública dos seus respectivos estados em uma reunião realizada no Planalto na última quinta, dizendo que, abro aspas, cada um produz a informação que lhe interessa, fecho aspas. Em relação à Covid, fica provado agora que, para sustentar a narrativa criada contra o seu adversário, Lula assumiu o governo e, a partir desse momento, apenas produziu a informação que lhe interessa. Bom, muito bem, vamos agora ao comentário feito por Daniela Lima hoje pela manhã na Globo News, que mais uma vez trouxe informações extraídas da sua íntima relação com ministros do Supremo, dessa vez em relação à conduta da Corte nos julgamentos dos envolvidos no 8 de janeiro. A explicação basicamente é a seguinte: casos leves, gente que claramente não depredou, gente que não cometeu ilícito grave na trama golpista do 8 de janeiro, está tendo pena de no máximo 1 ano comutada em serviços sociais ou até acordo de não persecução penal. O que é isso? A pessoa se senta com o Ministério Público Federal, reconhece que praticou um tipo de violação. Em troca desse reconhecimento, há ali uma comutação de ação social, que seja prestação de serviço, mas não há uma acusação na justiça. A princípio, a PGR, sim, lá atrás, ainda sob Aras, se recusava a pensar na possibilidade de acordos de não persecução penal, porque partia do princípio, gente, que o ataque à democracia é o crime mais grave que se pode ter, já que da democracia, é que deriva toda a árvore da nossa Constituição. Mas depois, com o avanço das apurações, chegou-se ao entendimento de abrir os casos de não persecução penal para quem comprovadamente não praticou ilícito grave. Porque os ministros do Supremo se deram ao trabalho de lembrar tanto a linha cronológica, quanto que há acordos, como penas impostas de até 1 ano que são comutadas em serviços sociais, por exemplo, para explicar que a proposta do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, simplesmente não faz sentido. Anistia para quem tem casos leves. Primeiro de tudo, casos leve. Qual será que é a pena por assassinar o português, Daniela? Agora, o principal. Os ministros do Supremo falam como se fosse fruto da sua benevolência a condenação a apenas 1 ano àqueles que não cometeram, por exemplo, depredação. Só que a pena prevista para dano ao patrimônio público, que já é maior que o dano ao patrimônio alheio, de acordo com o Código Penal, é de 6 meses a 3 anos de detenção, convertida à prestação de serviços para réus primários. Então, não há absolutamente nenhuma benevolência por parte dos ministros. Pelo contrário, o tal ataque à democracia, que Daniela Lima disse ser o crime mais grave, não passa de um fruto da imaginação dos ministros. Isso já foi confirmado por inúmeros juristas de grande notoriedade nesse país. Notoriedade e conhecimento muito maior que o dos próprios ministros do Supremo, por sinal. Eu sempre disse isso e volto a repetir. Eu não concordo com nada do que foi praticado naquele dia, mas ninguém ali cometeu nenhum crime além de dano ao patrimônio público. Portanto, na pior das hipóteses, as maiores condenações não passariam de 3 anos de detenção. Essa é a verdade. Ponto. Um grande abraço e até a próxima.